Colocaria o Vasco da forma que o Rafael Paiva escalou o Vasco na última semana. Existem jogadores que... Contra o Bahia. Contra o Bahia. Existem jogadores que eu não escalaria se fosse uma situação normal, tá? Eu acho que o Emerson Rodrigues, por exemplo, ele é um jogador que é um cara que é da confiança do Rafael Paiva, mas eu não vejo ele com condições de ser titular do Vasco da Gama para os jogadores que tem no banco. Porém, o que eu quero e o que eu acho não é o que está acontecendo dentro de campo. Então você vai enfrentar um Botafogo que tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Thiago Almada, que tem pontas muito fortes e laterais que também sobem muito. Então o Vasco precisa de quê? De jogadores que possam recompor, não só na última linha, mas também na segunda linha. E o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues são os jogadores mais adequados para fazer essa função hoje no elenco do Vasco da Gama. Manteria o Payet como camisa 10, o jogador que acabou com o jogo contra o Bahia e já tinha jogado bem contra o Cuiabá. Voltaria com o Verratti como centroavante, o Léo na zaga novamente, o Hugo Moura retornando à vaga, nesse caso do Galdames, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e o Vasco que na minha cabeça, me parece ser o ideal para enfrentar o Botafogo. O Vasco que vai combater, um Vasco que vai marcar a pressão alta, que vai marcar a pressão pós-perda, que vai competir. Não tem como vencer o Botafogo se o Vasco não competir. É isso que eu espero. E aí, de forma geral, é acreditar numa bola do Verratti, acreditar num lampejo do Payet, porque eu acho que o controle do jogo vai ser do Botafogo. Mas o Vasco tem um time que tem totais condições de ferir o Botafogo. Eles já foram embora? Quem? A família do Payet. Tá rindo o quê, gente? Ainda não. Ele jogou tudo lá, que eu fiquei, gente, eu sempre falei aqui nesse programa, quando o Payet joga, eu assisto ao Vasco só pra ver o Payet, que eu adoro o Dimitri Payet. Eu acho que ele joga muito, é um estilo de jogo um pouco mágico, é uma mistura do futebol antigo com o futebol atual. Eu gosto muito do Payet. E ele jogou muito contra o Bahia. Aí o Pedrosa, tem um monte de coisa, um monte de fator, e também a família dele estava aqui, passeando com ele, sim, com ele, filhos, com a os mulher. filhos, a mulher. Aí eu tô já parcelando a passagem para eles irem embora na segunda-feira. Para não estar aqui na terça-feira, ô Vene Casagrande. Porque eu não quero aquele homem jogando o futebol lá no estádio Newton Santos do jeito que ele joga, já não. Já jogou. E jogou bem, né? E jogou bem. Assim, 4-2 lá no Newton Santos. Recordar é viver, Pedro. 4-2. Assim. Esse ano, o avassalador Botafogo não ganhou. Eu adoro que tem uns vídeos dele que envelhece mal. Muito bem, minha gente. Vamos falar então a respeito da questão da dívida do Vasco da Gama. A gente trazia no último vídeo que o Vasco Associativo e o Vasco SAF estão sendo patrocinados por 2 escritórios de advocacia que ingressaram com medida cautelar e ela foi deferida, foi aceita para suspender por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, os pagamentos da dívida como previsão da Lei 11.101. E, paralelo, o Vasco iniciou uma mediação com os credores na Câmara da FGV e essa medida cautelar, os credores ficam impossibilitados de penhorar o patrimônio do clube como rendas, patrocínios e outras receitas também. Hoje, quarta-feira, os conselheiros protocolaram um requerimento aos poderes do clube para uma reunião extraordinária para que o Conselho Deliberativo possa ouvir a diretoria administrativa, leia-se Pedrinho e seus poderes, para saber e revelar a verdadeira situação do clube. Números não oficiais que andaram sendo divulgados aí nas redes sociais. 1 bilhão e 200 milhões de reais seria hoje a dívida do Vasco da Gama. E a Justiça, então, como eu disse no último vídeo, concedeu uma liminar para que essas dívidas, o pagamento seja suspenso e a negociação acontece através da Fundação Getúlio Vargas. A Vasco TV, ela disponibilizou 3 vídeos e que a gente traz aqui para vocês porque são importantes, ao meu sentir, para que a gente possa mergulhar na situação financeira do Vasco. O Rafael Viana, ele falou sobre o RCE, que é a renegociação com os credores da dívida do Vasco da Gama. Como que é isso? Explica Rafael Viana. Nos próximos 60 dias nós teremos
negociação com esses credores para tentar melhorar o pagamento. Eu sei que é muito ruim para quem espera algo a receber ter que renegociar isso, mas acreditem em mim, é isso, ou o Vasco poderia quebrar, que seria horrível, e você não iria receber nada. Então, é essa visão que tem que ser aceita por todo mundo. Outro assunto interessante também é qual é o tamanho dessa dívida. E a Vanessa Rich tem feito esses vídeos aí da Vasco TV, inclusive convocando o sócio para fazer pergunta de até 30 segundos. E o Felipe Carregal, vice-jurídico, ele comentou como que eles, clube associativo, encontrou a Vasco SAF. Como a gente já revelou aqui, a Vasco SAF, ela pegou, na época, 700 milhões de reais de dívida. E o Felipe Carregal revela que, ao invés da SAF, da 777, ter pago a dívida, ela aumentou essa dívida. Vamos ouvi-lo. Lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar, de alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Os credores. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia, a 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo. Ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia. Rapidamente, eles, com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E, para piorar, além de não pagar a dívida antiga, eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. E aí, como fica a credibilidade do Vasco no mercado? Um outro vídeo é do Carlos Amoedo, CEO da Vasco SAF, falando que os credores podem confiar que a dívida será paga, os sócios podem confiar porque o Vasco dará total atenção enquanto o clube busca um novo parceiro, porque com um novo parceiro repassa novamente esta dívida e o Vasco Associativo fica sem bloqueios e fica numa situação mais confortável para fazer investimentos. Vamos ouvir então Carlos Amoedo, CEO da Vasco SAF. A gente precisa ter a consciência da gravidade da situação econômico-financeira atual do Vasco. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o torcedor precisa entender que o Vasco, pelas circunstâncias que viveu nos últimos 24 meses, né, vive uma situação econômico-financeira bastante sensível neste momento. E, segundo, a seriedade, né, e a coragem com que a atual gestão está enfrentando
esta crise financeira, implementando um processo de reestruturação que muitas vezes é considerado impopular, né? Que é um processo que impõe sacrifícios, mas um processo absolutamente necessário para que a gente possa construir um futuro melhor para o Vasco, para que a gente possa dar sustentabilidade ao Vasco, para que a gente possa fortalecer o Vasco para o futuro. Mais do que isso, nós temos uma liderança muito forte, com uma identificação muito grande com o clube e que tem por objetivo fazer diferente de tudo aquilo que trouxe o Vasco até aqui neste momento, inclusive com a contratação de profissionais com experiência em processos dessa natureza, com passagem em outros clubes do futebol brasileiro. Então, a experiência dos profissionais, a vontade política e a coragem do nosso presidente Pedrinho para enfrentar este processo, eu acho que são dois elementos importantes que podem fazer com que o torcedor vascaíno acredite que desta vez este processo de reestruturação terá êxito ali na frente. É isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nesse sabadão, trazendo as últimas novidades do nosso Vasco da Gama. E logo de cara, né, quero trazer essa bomba que acabou, né, de sair, dizendo o que vai ser do Vasco da Gama na próxima temporada. A dívida vai aumentar, vai diminuir, quem vai pagar essa dívida? Ou seja, o Pedrinho está aí com um pepino para descascar, para resolver, né? Vamos torcer para que o Vasco da Gama consiga sair dessa situação delicada o mais rápido possível, porque a torcida já está revoltada. A grandeza do Vasco não merece, não permite que o Vasco possa ficar passando por essas dificuldades. O Vasco tem que dar a volta por cima o mais rápido possível. E sobre esse clássico contra o Botafogo, é manter os pés no chão. Sabemos que iremos jogar fora de casa. Botafogo aí agora é final, né? É finalista da Libertadores, é um time que já está encaixado, é um time super difícil de jogar, tem diversos jogadores de qualidade. Vamos torcer para que o Vasco consiga dar a volta por cima e consiga pelo menos o empate lá no estádio do Nilton Santos, que é o que todos nós queremos. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!